Agora sim. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Eu sou a professora Tabita, sou professora de Artes da Linguagem aqui na Academia VB e estarei aqui com vocês agora, essa noite, acompanhando a nossa aula magna. Então, talvez muitos perguntem, né, o que é uma aula magna? É uma grande aula, né? Uma aula de abertura do nosso ano de 2023, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho das expectativas, né, desse ano. A Bárbara vai comentar um pouco com a gente do nosso calendário, né, os eventos que nós teremos. E também contamos com a participação aqui dos nossos coordenadores das matérias, que vão falar para vocês um pouquinho sobre o funcionamento de cada matéria, né? Vamos falar um pouco do nosso ambiente do Schooled, que faz um sucesso entre os alunos. Então, hoje vamos alinhar, né, as nossas expectativas, né, para que trabalhemos juntos, né, a família e a academia, tá bom? Então, eu vou chamar agora a Bárbara para falar um pouquinho com você. Tudo bem, Bárbara? Boa noite, Tabita, tudo bem? Tudo certo. Tudo bem. Boa noite, pessoal. Bom, Bem-vindos. obrigado. Nossa aula magna, ela é mais magna que as outras aulas magnas, que é que começa de fato o ano letivo, né? Esse ano a gente tem, como vocês vão ver daqui a pouquinho, quando a gente for conversar sobre o calendário, a gente tem a meta de realmente fazer uma aula magna a cada início de trimestre, porque é uma forma que a gente encontrou de colocar, como o Marcos gosta de dizer, todo mundo na mesma página, Todo né? Para mundo. poder falar, né, sobre os eventos, sobre como é a academia, como são os cursos da academia, poder tirar dúvida, enfim, alinhar de fato as expectativas aí de todo mundo, né? E isso faz muita falta, né? Porque como vocês sabem, tem alunos que entram no início de trimestre, independente de ser no início do ano, né? No início dos trimestres ao longo de 2023 vão vir vários alunos aí e teremos outras aulas como essa, mas essa é ainda mais especial porque a gente vai falar do ano todo, a gente vai falar do calendário. É muito bom que vocês estejam aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem deixar no chat, nesse bate-papo que ele está ativado, e a gente vai respondendo ao longo da noite de hoje, tá bom? Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Bárbara, sou cofundadora da Academia do Tisdom, junto com o Marcos Viana, que é meu esposo. Inclusive, essa piada é engraçada, né? Por que que a Bárbara Lores e o Marcos Viana formam a família Gomes? Essa aí é um prêmio para quem descobrir. Mas, enfim, essa semana eu estava com o professor Rafael Nunes, a gente fez uma live no Instagram da academia, na segunda-feira, falando sobre o nosso programa de história para 2023, os livros que foram selecionados, comentamos também sobre o método, enfim. E a live tem 1h30, mais ou menos, né? Então, junto ao professor de história, comigo é difícil esse negócio ser curto, né? Mas, só para vocês saberem, assim, né, que, claro, cada um dos coordenadores que vai falar aqui hoje, né, vai estar disponível para tirar dúvidas de vocês, mas o nosso tempo é sempre mais curto do que isso, né? Então, claro, se cada um fosse falar 1h30, a gente nunca mais sairia daqui. Então, convido vocês a assistirem também essa série de lives que vai acontecer todas as segundas-feiras, às 9 da noite, sobre o método da academia e os livros que a gente vai usar esse ano. Então, nessa semana agora que passou foi História, na próxima segunda vai ser Geografia. Eu vou contar com a participação da professora Amanda Viana e a gente vai conversar sobre as escolhas de livros para Geografia, falar sobre o método, também tirar dúvida de quem estiver lá ao vivo com a gente. Vai ficar gravado, mas quem puder participar ao vivo é sempre mais interessante, porque a gente pode responder perguntas, né, tudo isso. Bom, eu estou falando disso porque, na verdade, eu queria falar com vocês algo que eu comentei também nessa live sobre história, e eu acredito que isso vai ser um bom pontapé inicial para essa conversa que a gente vai ter aqui hoje, que é o seguinte:
Deixa eu só... rapidinho, só um instantinho. Tá com um eco aqui do lado. Deixa eu só ajustar aqui uma coisinha. Bom, então é o seguinte, né, que eu queria ver com vocês. Bom, essa semana foi uma semana de colônia de férias, né? Alguns de vocês participaram de algumas oficinas aqui na academia. Mas, de forma geral, quando a gente pensa em férias, a gente pensa nesse tempo de um maior descanso, de um maior relaxamento, talvez, né, no sentido positivo. E queria que vocês imaginassem comigo a seguinte cena. Uma criança que está lá de férias das aulas e senta no quintal com a mãe ou com o pai, começa a ler um livro, e dali a pouco para um pouquinho a leitura e fala: Nossa, mãe, olha só, aqui nessa história, o cavaleiro está indo derrotar o dragão e subiu na torre, salvou a princesa, nossa, a espada dele é sensacional. E a mãe tá ali, ou o pai, fala: meu filho, muito bem e tal. E a criança continua lendo. Daí a pouco a criança para de novo e compartilha alguma outra coisa que ela achou interessante naquela história, né? Ah, não, porque o dragão, ele é vermelho e sai em fogo, não sei o quê. Ah, é mesmo e tal. E esse é um ambiente que a gente fica pensando assim, né? Puxa, que bom se fosse sempre assim. Que bom se a criança pudesse ler um livro com alegria. Que bom se a criança pudesse, assim, talvez não ficar sendo tão cobrada, no sentido de que, olha, você tem que ler isso daqui e apresentar respostas para um questionário de 30 perguntas e tal, não sei o quê. Talvez, se essa pressão saísse um pouco, a gente pudesse gozar um pouco mais desse tempo de aprendizado. Nesse sentido, é que eu gosto de dizer que a Academia Dulcis Domus, o grande objetivo dela é tornar esse caminho de estudo, de busca mesmo, né, por uma vida mais intelectual, mais doce. É claro que a gente sabe que o caminho é árido e que nem tudo são flores, né? Com isso eu não quero dizer que a gente só tem que fazer o que gosta, só estudar na hora que quer, mas existem algumas coisas que de fato atrapalham o nosso estudo. Então, uma vez eu ouvi uma frase que dizia, né, que um livro vivo, ele é um livro que coopera com a ação do Espírito Santo. Por quê? Porque ele facilita esse nosso acesso à verdade. Existem livros que não facilitam esse nosso acesso à verdade, né? Vocês sabem disso. Tem livros que até perturbam esse nosso caminho, atrapalham a nossa busca. Isso quando não falam mentiras, propriamente ditas. Mas um livro vivo, como a gente costuma dizer aqui na academia, esses livros que cativam o interesse da criança, despertam as emoções e os afetos, não só distribuem informações, mas realmente envolvem a criança inteira, né? Não só o intelecto, mas também o coração. São livros que realmente abrem o caminho para que, de fato, ela chegue ao conhecimento da verdade. Eu gosto de dizer também aqui na academia, né, e por isso que a gente faz questão de falar sobre os livros que a gente está usando, sobre as nossas escolhas, inclusive essas lives são para isso. A gente gosta de dizer aqui que, na verdade, o grande mestre de cada uma dessas aulas é o próprio livro. Aqueles autores ali que são os nossos professores. Porque, afinal, a obra deles resistiu ao teste do tempo não foi por nada, né? Tem um monte de livro aí sendo escrito que daqui a 5 anos ninguém mais vai lembrar. Outros não. Outros ficam. E o professor, quando ele está ali junto dos alunos, o professor que eu digo, né, a pessoa, né, que está ali, a professora, o professor, ele está ali para facilitar, no fundo, essa ação de Deus, né? Porque às vezes a gente também acaba sendo um obstáculo, né? O professor ou a professora, o pai, a mãe. Se a gente quer, às vezes, ficar falando muito
interrompendo muito, a gente não deixa que a criança crie uma relação pessoal com aquele objeto de estudo, que é o que vai fazer com que ela retenha aquele conhecimento. Imagina que vai numa festa, por exemplo, e conhece uma pessoa. Essa pessoa é divertida, conta muitas coisas. Não é chato quando alguém fica toda hora interrompendo o que vocês estão dizendo, o que vocês estão conversando, você fica ali, nossa, é ruim aquilo, né? Então, o professor, muitas vezes, ele pode ser essa pessoa, né? Interrompendo a conversa que o aluno está tendo com o livro e que o livro está tendo com o aluno. E nós não queremos que isso aconteça. Não queremos ser obstáculo, não queremos que os livros sejam obstáculo. O que a gente quer de verdade nas nossas aulas é que Deus possa agir, porque todo o conhecimento vem dele. A gente tem aqui um quadro, acho que está um pouquinho embaçado aqui no meu fundo, não vai dar para ver muito bem, mas que mostra, ele é um afresco que tem lá em Florença, que mostra lá no topo o Espírito Santo descendo sobre todos os campos do conhecimento humano, né? Tem ali a gramática, a geometria, a poesia, enfim, todas as áreas, né? A matemática, enfim, já falei geometria, né? A astronomia, cada um daqueles personagenzinhos ali embaixo é um expoente de uma área do conhecimento humano. E lá no topo tem o Espírito Santo descendo sob a forma de uma pomba. Por quê? Porque a verdade vem sempre de Deus. E digo mais, a verdade não é só que ela venha de Deus, mas a verdade ela é Deus. Porque Nosso Senhor disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade venha de onde vier, vem sempre de Deus. E é isso que nós queremos fazer aqui na academia, né? Proporcionar para os filhos de vocês um encontro pessoal, sem obstáculos, com a verdade. É uma alegria ter vocês aqui, mais uma vez, e espero que vocês aproveitem essa noite. Muito obrigada, Bárbara. Marco, você gostaria de falar também um pouquinho? Sim, um pouquinho só, bem pouquinho, para não atrapalhar, porque eu já tenho uma experiência aí de várias aulas magna e as aberturas do Dulcis Via e sempre demoram 3 horas. Esse ano a gente vai conseguir fazer em 1 hora. Mas eu estava pensando assim, poxa, por que demora? Porque tem muito conteúdo, assim, a Bárbara estava falando, né? Se quiser abrir arte da linguagem, pode passar 1 hora aqui falando, né? Mas muita coisa já foi gravada também. Eu só queria comentar aqui que eu estou super feliz, e aí eu queria falar também para as mães que estão entrando, porque tem muita gente entrando, que entraram agora, que vão ser matriculadas, são 200 matrículas, e a gente está conversando com mais 150 famílias. A gente está conversando com mais 150 famílias para entrar na academia, uma coisa que me deixa muito feliz, porque esse projeto eu comecei com a Bárbara há 3, 4 anos atrás, né? O CNPJ tem 3 anos. E a gente vê que está impactando muitas famílias, né? Então isso eu fico muito feliz. E eu também, assim, eu gosto de pensar muito grande, assim, né? Porque pensar grande e pensar pequeno é o mesmo preço, né? Então, eu gosto de pensar muito grande. Eu tinha um sonho que não sei se vai ser realizado, mas vamos sonhar, né? Então, quer levar essa empresa para a Bolsa de Valores, assim, né? Eu sei que a minha linguagem é muito de negócio, mas isso aí tem tudo a ver. Por quê? Porque nessa parte mais de negócio, que é a minha área, a gente queria fazer um impacto bacana na sociedade, que é fazer, não sei se alguém já escutou essa expressão que eu falei num evento, que é assim, fazer um strike no marxismo cultural. Talvez alguém não entenda aqui, mas eu tenho um evento todo mês chamado Call de Resultados, que eu mostro os resultados da empresa para chamar famílias que ajudem a gente. E aí eu pensei que ninguém ia entrar, e esse ano entraram 20 famílias. E 20 famílias entraram na nossa empresa e estão ajudando a gente. Eu sei que não tem nada a ver com o acadêmico, mas eu acho que tem, porque a Tabita falou assim, poxa, Márcio, quando é que a gente vai montar o presencial aqui em Campinas? Pô, eu quero montar o presencial aqui em Campinas. Aí o pai, o Ítalo Xoxete, que é um pai lá de Florianópolis, poxa, Márcio, quando é que você vai montar um colégio aqui em Florianópolis? E a gente quer crescer mais ainda para ajudar as famílias. Assim, a gente hoje tem
600 alunos, mais ou menos, em 200 cidades, né? Mas eu acho que muito pouco, porque o mercado tem milhões de alunos, né? Então, eu acho que poderia crescer muito. Então, eu penso, se você, essa live aqui vai ficar gravada, né? E toda mãe nova que entra, a gente manda essa gravação, né? Então, para você que está escutando, se você quiser ajudar a gente nesse projeto crescer, eu acho que não vai ser eu e a Bárbara que vai fazer isso sozinho. Por isso que a gente montou esse ano os coordenadores, porque estava tudo no nosso colo. Então, vai ser eu, a Bárbara, os coordenadores, e também os coordenadores não vão fazer nada sozinhos, vão ser os professores também. E a gente vai montar uma grande coalizão em prol desse ideal, né? Então, eu queria fazer esse convite. E só comentando, eu fico muito feliz que a família da Valdemira sempre está nos nossos eventos. Sempre. Não tem um evento que ela não está aqui. Mas eu fico muito feliz. E aí eu queria comentar um pouquinho também de alguns projetos que a gente está criando, né? Porque eu e a Bárbara, a gente fica desenhando um bocado de projetos, né? Então, a gente começou agora o coral presencial aqui em Curitiba. Porque, pessoal, só para deixar todo mundo na mesma página, né? A gente não é uma empresa só de aulas online, tá? A gente começou com aulas online, mas a gente quer descer para o presencial, só que é um projeto muito complexo. A Tabita fica me chamando toda hora para abrir um colégio em Campinas, mas é muito complexo. A gente quer descer para o presencial e depois ter 500 escolas de educação clássica. Só para vocês terem uma noção, nos Estados Unidos tem 200 escolas de educação clássica. Aqui no Brasil, acho que tem uma ou duas. Então, tem muita coisa para desenvolver aí, né? Então, movimentos presenciais que a gente está tendo, né? É o coral, está acontecendo. É muito bacana aqui em Curitiba. O Clube da Floresta, sensacional. Então, você, mãe, que está assistindo isso, há um mês depois, 2 meses depois, por favor, entre lá no site e conheça esses produtos, esses projetos. Tem uma coisa que é um sonho meu e da Bárbara, que é a conferência. A gente queria muito, muito, muito trabalhar com os intelectuais, né? E ano passado a gente conseguiu, foi um evento sensacional, e esse ano a gente quer fazer 4 eventos, né? Então você, por favor, que queira, que goste do assunto, é uma coisa muito cara pra gente, né? Também tem os convívios, que são esses encontros presenciais, né? A gente foi ano passado em Curitiba, depois em Brasília, depois no Rio de Janeiro, de Salvador não deu certo, mas esses 3 deram certo, e esse ano a gente quer fazer os 4 novamente, e a gente vê presencialmente as crianças, eu acho que não tem como comparar, né? Uma coisa que eu estava conversando com o Ítalo Xoxete, que é lá de Santa Catarina, o que eu acho que, assim, o presencial, o online é um paliativo, entendeu? Nada supera o contato presencial, né? Então, mas poxa, a família mora longe pra caramba, então tem uma oferta aqui que a gente, desculpa a minha linguagem de negócio, tá? Mas tem uma oferta, assim, tem um suporte, né? É, então é isso que eu queria falar. Também queria abrir aqui que as mães, é porque as mães vêm, eu cuido aqui do atendimento também, né? Então eu sei as dúvidas delas. Então elas vêm com muitas dúvidas. Depois, por favor, acho que a Tabita vai mostrar, né, Tabita? E a gente vai guardar isso aqui e botar no site com todos os links, que é como é que são os exames aqui. Eu acho que você vai falar hoje à noite ou eu posso falar, Tabita? Como é que são os exames? Tem uma aula da Bárbara só sobre os exames, né? Por que que a gente para 3 vezes no ano, que são os recessos? Tem um vídeo da Bárbara falando muito bom sobre isso. Toda a questão do Schooled, o Rodolfo vai falar. Então, são essas coisas que eu gostaria de comentar. Anotei aqui rapidamente, tá? E externalizar que eu estou muito feliz, né? Já é o 2º ano do Desvia, né? Começou ano passado, né? Então, são essas coisas que eu pensei em comentar rapidamente. Desculpa se eu demorei. Obrigada, Marcos. Então, Eu posso dar agora, mais um aviso? claro. Por favor, mães. A gente está um pouquinho meio sem braço aqui. A gente tem 150 famílias querendo conversar com a gente não consegue atender todas, então, por favor, se você entrou em contato com a gente vai falar com você, mas tem um pouquinho de calma,
tá? Porque o processo não é tão simples. E a melhor forma que você tem para falar com a gente, lá no site, qualquer página que você entra, tem um chatbot e você clica lá e faz uma solicitação. Por quê? Porque aquilo vai direto para um sisteminha nosso e toda a equipe tem acesso àquilo. Se você entra em contato com o WhatsApp de um atendente, por exemplo, Figura, né, da Secretaria Acadêmica, vocês têm que conhecer ele, sensacional, Eduardo Figura. Ele é uma figura mesmo. Então, fica só no telefone dele, a gente não tem acesso, então isso pode te atrapalhar, tá? Então, por favor, manda uma solicitação. Aí você manda lá uma solicitação e 2 horas da manhã, por exemplo, né, que as mães normalmente entram em contato com a gente de 10 da manhã, 10 da noite até meia-noite. Esse é o tempo que as crianças estão dormindo e elas podem fazer alguma coisa. Mas aí a gente está dormindo, né? Não se preocupe, que vai ficar ali, mas vem um push assim pro nosso celular de todo mundo, e aí no dia seguinte, quando a gente acorda, a gente pode te atender da melhor forma possível. Eu sei que isso parece uma coisa nada a ver, mas essa aula aqui serve para a gente botar todo mundo na mesma página. E isso é um problemaço aqui nosso, né? Então, só estou levantando a mão. Então é isso. Perfeito. Isso é ótimo, essa ferramenta é ótima, né? Também. Muito obrigada. Então, agora a Bárbara vai comentar com a gente um pouquinho sobre o nosso calendário de 2023, os nossos eventos, né, que vão acontecer ao longo desse ano. Ah, muito bom. Só comentando também que esse calendário, Bárbara, ele está lá no site, tá? O calendário, a lista de materiais, o decoro das aulas, políticas, e tem a dúvida no Schooled, está lá no site também. Então é educaçãoclássica.com, Dulcisvia, aí tem um botãozinho vermelho, tem todas as suas dúvidas, tá? Então lá, 2 horas da manhã, você pode acessar e ver tudo. Ótimo. Bom, vocês veem minha tela? Sim. Maravilha. Então, esse calendário está disponível para vocês imprimirem, se quiserem, né? Eu recomendo bastante que façam isso, tanto professores quanto pais, né, famílias. É um calendário que foi preparado com muito carinho, não só do ponto de vista prático, mas também estético, assim, tem umas pinturas bem bonitas, que tem a ver também com alguns eventos que acontecem ao longo do ano. Não todas elas, mas algumas sim, vão acompanhando o calendário, né? Bom, podem imprimir de repente uma folha, colocar na porta da geladeira ou na sala em que as crianças estudam, no quarto, e vai trocando a cada mês, que fica mais visual. E você pode aproveitar o calendário até para anotar também coisas, eventos da sua própria família, marca um círculo no dia da consulta médica, esse tipo de coisa. Bom, então vamos seguir aqui. Enfim, aqui tem uma explicação, eu não vou falar dela agora, porque eu vou comentar sobre esses eventos ao longo dessa apresentação, né, enquanto eles vão aparecendo. Então, a gente está aqui, virtude do mês, paciência. Essa virtude ela vai ser explorada nas nossas aulas também. Não em todas as aulas, mas em alguns momentos, alguns cursos abordam a questão da virtude. E um ponto bem interessante, né, que ela vai aparecer é na palestra dos pais, que sempre acompanha a virtude do mês. Vou mostrar aqui para vocês, vou colocar aqui uma lanterninha para facilitar. Vocês viram aqui no dia 13. Hoje não teve só aula magna, hoje teve também a palestra dos pais. Quem fez a palestra hoje sobre paciência foi o professor Rodolfo Braga, que também é nosso coordenador geral dos cursos. Quem não pôde participar ao vivo, onde que pode assistir essa palestra? No Schooled. No Schooled, em que parte? Vai ficar No disponível. curso, tem um curso que é dos pais. Ah, legal. Se tem algum pai que queira participar, é só chamar a gente que a gente coloca você lá. Tá bom. Essas palestras, elas são para os pais homens, né? As mães, vocês já Uhum. vão ver que tem também o Clube do Livro, que é o Cultura Materna. Já já ele vai aparecer aqui também. Então, a gente tem uma legenda, sempre que tiver em cinza, é porque não tem aula, tá? No caso aqui das férias de verão, né? Ou então quando tem algum feriado nacional, recesso. Os dias que está em azul é que a gente tem alguma programação especial acontecendo na academia. Alguma coisa diferente do habitual, né? Então, aqui, ó, a legendinha aqui
na, ups, na página anterior. Todos os pais podem participar, tá? Isso. Quem quiser é só me mandar uma mensagem. Em verde vão aparecer semanas de exame, vocês vão ver depois. Em amarelo, as reuniões, né? Cultura materna e da palestra dos pais. Bom, aqui vocês vão ver que no dia 15 tem prevista uma missa de abertura do ano letivo. Vocês sabem que aqui na academia, né, nós temos uma identidade cristã e recebemos, assim, alunos de diversas denominações, mas a gente costuma, né, né, eu sou católica, né, meu esposo também é católico, a gente costuma sempre, todo ano, ter uma missa de encerramento, para a gente agradecer, né, por todas as graças daquele ano. E esse ano a gente resolveu fazer uma também no início. E a gente convida vocês também, que na cidade de vocês façam o mesmo, acompanhando esse mesmo dia, né? E por acaso, né, se você não é católico, possa se unir também nessa mesma intenção e agradecer a Deus, né? E pelo ano que passou e pedir pelo ano que está começando. Essa missa, se você for participar, tira uma foto e manda pra gente. A primeira vez foi ano passado, no final do ano, deu muito certo. Vários professores participaram e tiraram fotos, né, Bárbara? Foi bem bacana. Não, na verdade teve outra também. Ah, é? Acho que foi 3 anos atrás, foi no Rio, lembra? Que foi todo mundo na antiga Sé? Não, eu sei, mas que em vários locais. Ah, sim, em várias cidades, foi a É. primeira vez ano passado. Bem legal. É, e vamos seguir aqui. Em fevereiro, vocês já vão ver aqui que temos já o nosso querido Cultura Materna, com uma novidade, né? Porque ao longo do ano passado, ele ficou mais frequente. Antes ele era mensal e agora ele passa a ser quinzenal. Então, sempre aqui, ó, na primeira segunda-feira do mês e na terceira segunda-feira do mês, a gente tem as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. As mães se reúnem e funciona como um clube do livro, né? Tem um livro que lê e vocês se reúnem para discutir os capítulos do livro. Esse grupo ele é pilotado atualmente pela professora Tabita. A Nesse mais dia aqui famosa da não tá Academia DB. pintadinho, nesse dia aqui não tá pintadinho porque foi deslocado para o dia 23 por conta da segunda-feira de carnaval, que vai cair bem aqui nessa segunda-feira. E na segunda, e na quarta segunda-feira do mês, as regiões são Sul e Sudeste, tá bom? Muito bem. Mais uma vez, né? Lá no dia 10, palestra dos pais. E temos aqui alguns feriados também, né? Do Carnaval, também da quarta-feira de cinzas. E a virtude do mês vai ser amizade. Em março, a gente já tem aqui laboriosidade. E temos um evento aqui diferente, ó. Para quem não conhece, é o nosso sarau virtual. Como funciona o sarau? O sarau é um encontro que acontece virtual, aqui no Zoom mesmo, e a gente tem uma oportunidade dos alunos se apresentarem, ou seja, eles podem recitar uma poesia, podem dançar, podem tocar piano, podem contar piada, podem mostrar um artesanato, ou mesmo, sei lá, um caderno da natureza, algum trabalho que eles desenvolveram ao longo daquele trimestre. E a cada trimestre, a gente tem algumas regiões, na verdade, né? Por isso que a gente está vendo aqui, ó, sarau virtual, Norte e Nordeste. Por que Norte e Nordeste? Porque os alunos do Norte e Nordeste vão se apresentar nesse dia. Então, vocês já podem se apontar, mandar uma mensagem lá para a professora Tabita, ou avisar para o professor de vocês, para o professor avisar para a professora Tabita. Ah, eu queria dançar, eu queria apresentar, enfim. É uma forma das famílias também se conhecerem, as famílias que moram perto, mas ele é aberto a todos os alunos. Todos os alunos podem assistir, independente da região, mas É, se apresentar somente aqueles da região mesmo. por falar em sarau, no Schoology tem um grupo, né, que a Tabita organiza também para cada região. Dali pode trocar ideia, eu faço homeschooling, eu não faço, eu moro nessa cidade, não moro, né? Então tem um grupo para cada região também. Isso. E o sarau, ele acontece aqui nas sextas, né? Então, Norte e Nordeste aqui no dia 3, vocês estão vendo, dia 10 é o do Sudeste, dia 24 é o do Sul,
Pulei dia 17 do Centro-Oeste, tá? Muito bem. Uma novidade também que a gente vai ter Posso aqui no falar uma dia 4. coisa? Pode. Eu sei que não está no calendário, mas eu também gostaria de convidar todo mundo que queira participar do nosso call de resultados que eu faço, né? Mostrando a empresa e chamando famílias que possam ajudar esse projeto a crescer juntos. É toda última sexta-feira do mês, às 11 da manhã, tá? Lá no site você também encontra educaçãoclássica.com/RI, tá? Ficarei muito feliz com a sua participação. Tá bom. Tem que vir ter meu peixe também, né, pô? Bem, então aqui no dia 4, vocês vão ver que tem um evento novo esse ano também, que é o Encontro Nacional Virtual de Caramba, Adolescentes Homeschoolers. que legal! Envia. É Nossa, ENVI, Envia. Encontro Nacional Virtual de Adolescentes Homeschoolers. Como que vai funcionar esse encontro? A gente vai ter algumas palestras direcionadas tanto para adolescentes quanto para pais de adolescentes. No caso dos adolescentes, sobre os desafios mesmo, né, da adolescência, planos para o futuro. A gente vai ter alguns convidados também falando sobre faculdades, algumas opções de universidades, faculdades que estão alinhadas com esses ideais da academia. Também é interessante para vocês já irem pensando o caminho que vocês vão trilhar. E também para os pais, a gente vai ter também grupos de discussão, palestras com outros pais de adolescentes para também trocar experiências, conversar. Isso é uma experiência bem legal. Mais para frente a gente já vai enviar para vocês a programação. Mais uma vez tem aí, né, cultura materna, sarau, tudo, tá bom? Ah, sim, aqui do dia 27 ao dia 31 já mudou a corzinha, vocês estão vendo porque temos a primeira semana de exames. Como o Marcos falou, eu não vou me demorar muito falando sobre os exames aqui, porque a gente tem já um vídeo falando sobre isso, explicando todos os detalhes, tá bom? Mas para vocês saberem que essa é a semana de exames do primeiro trimestre. E, como vocês já sabem também, e aqueles que não sabem, né, já digo agora que a semana ela é sempre seguida por um tempo de recesso. O ritmo de estudos aqui é bastante intenso, né? Tanto que a gente vai começar a estudar semana que vem, né? Começam as aulas de 16 de janeiro, e a gente costuma começar antes justamente prevendo esses recessos. A gente tem sempre um recesso ao fim de cada trimestre, para que, né, os alunos possam descansar, em primeiro lugar, aquilo que eu falava lá no início, né? Para que esse processo de aprendizado seja mais frutuoso, seja mais contemplativo, é necessário que não seja tão corrido, tão acelerado, e a gente possa ter um tempo também, né, para deixar aquilo tudo, como dizem, né, na química, decantar. Então, é um tempo também que é seguido da semana de avaliação de cursos, em que os alunos eles retornam do recesso, conversam com os professores sobre as dificuldades que eles tiveram no trimestre anterior, fazem sugestões de melhoria, né, pontuam. E é o tempo também que a gente vai ter a autoavaliação. Ela não está no calendário porque ela é agendada diretamente com o preceptor, mas é um encontro individual, né, dos pais e do aluno com o preceptor, que é essa pessoa que acompanha o desenvolvimento do aluno pessoalmente, para conversar sobre os exames, conversar sobre as notas, sobre o desempenho, traçar metas, porque aqui na academia a gente quer cuidar de cada um, né, não só da massa, né, cada um importa. Essa pintura aqui, né, já indica, né, que abril a gente vai ter a Páscoa. E, mais uma vez aqui, sim, Congresso da Academia DD, como o Marcos falou. No passado a gente fez o primeiro, Educar para a Liberdade. Esse ano os temas ainda não foram divulgados, ainda estamos aí desenvolvendo, mas uma boa notícia é que eles vão ser trimestrais. Então, um tempo maior de formação para os pais que desejarem, também para os nossos professores, mesmo pessoas de fora da academia, tá bom? E aqui de 19 aula magna do segundo trimestre, que já começa mais um trimestre, todos convidados também, mais alguns feriados por aqui. Agora, mês de julho, não, maio. Esses eventos vocês já viram, já expliquei um pouquinho sobre eles, né? Tabita, qual livro que Cultura Materna está lendo agora?
Estamos lendo Educação no Lar. Educação no lar. Se Uma você, parte prática. a grande maioria aqui é mãe, né? Então, se você não está no Cultura Materna, só abrir um chamado ali na secretaria ou pelo site, que eu já falei, né? A melhor forma é pelo site, e aí a gente coloca você lá no grupo da Cultura Materna. É sensacional. É gratuito, não É tem qualquer gratuito. custo, né, para todas as mães da academia, sejam elas alunas, né, porque a gente tem turmas para adultos também, de inglês, por exemplo, debate oratório, né, ou mesmo mães de alunos, tá? É muito bom porque às vezes a gente tem uma pilha de livro que a gente não lê, porque não tem uma data, né? Se você tivesse uma data ou até o dia tal, você tem que ler isso aqui porque você vai entrar na reunião para conversar com as pessoas. Aí você leria. A gente não lê às vezes porque a gente não coloca essa meta, né? Então acaba ficando lá, vai acumulando. Aí E não é tem uma ruim. professora cobrando. Tabita. Tabita é muito É, severa. Não sou. e é isso. Vamos lá. Então aqui também tem o feriado de Corpus Christi, tem mais sarau aqui em Corpus junho. Christi, posso falar? Posso falar? Esse ano a gente queria fazer um evento de Corpus Christi. Lembra, Bárbara? Sim, a gente que ano passado a gente estava passeando, vendo É, ah, os lembro. tapetes de sal, e tem escolas, né, que preparam tapetes. A gente pensou, poxa, a academia podia fazer também, né? Então, se aí na sua cidade tem tradição de fazer tapete de sal, fala com a gente para a gente tentar montar uns grupos de alunos da academia para participar aí em Pô, com algumas cidades. uniforme, assim, tirar umas fotos, pô, ia ficar sensacional, né? Então, por favor, entre em contato. Aqui em julho, temos aí mais exames, agora do segundo trimestre, e como sempre, né, a gente tem também o recesso. O recesso de julho, eu vou notar que ele é um pouquinho mais longo, porque isso já é costume mesmo, né, que as crianças descansem um pouco mais em julho, ali essas 2 semaninhas em média. Depois retornamos com a semana de avaliação dos cursos, cultura materna, e o início do festival de inverno já no dia 31, e ele vai se desenrolar ao longo da primeira semana de agosto todinha. Eu só Festival de queria, inverno. só queria comentar aqui rapidamente, Bárbara, que muita mãe vem falando, né? Vejam sim essa questão dos exames, essa questão do recesso, a Bárbara explica bem lá os motivos, né? Que isso é uma pergunta muito recorrente das mães. Sim. O festival de inverno, ele acontece sempre ali, né, no retorno do recesso de julho, né, do início do segundo trimestre. Segundo trimestre que eu digo não é do calendário, né, nosso calendário letivo, né? Então, o segundo, né, assim, nosso ano ele tem 3 trimestres letivos e mais um mês de preparação para o projeto, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, que é a nossa Feira Virtual de Ciências e Cultura. Ao longo do Festival de Inverno, a gente tem assim, uma programação especial nas aulas. É diferente da colônia de férias, né, que a gente viveu agora, porque a colônia de férias, ela tem várias oficinas e cada um entra no horário que definir, né? O Festival de Inverno não, são as aulas no horário habitual, só que com uma programação diferente. Às vezes pode ter, por exemplo, uma aula de culinária, ou alguma oficina temática dentro do escopo daquela disciplina, tá? Mas dentro da turma, dentro do horário habitual. Bom, aula magna no terceiro trimestre, mais cultura materna, e seguimos. Depois de setembro, eu não estou mencionando as virtudes do mês, mas vocês já veem que tem a palestra dos pais, né, que tá tudo bem linkadinho. Temos aí em setembro alguns feriados, Independência do Brasil, é mais um mês aí de sarau também, cultura materna. Ah, uma coisa que eu não tinha mencionado antes é o convívio. Já passaram alguns convívios, eu não mencionei convívio. O que que é o convívio? Ele é um encontro presencial regional. Então, isso acontece uma vez por ano em cada região. Então, vão alguns professores, não todos, né, porque seria difícil, vão alguns professores da academia sempre para uma cidade específica daquela região. Então, por exemplo, no ano passado, no Centro-Oeste, a gente foi para Brasília. E a gente teve a presença lá de famílias que foram de Goiânia, teve gente que foi até de mais 600 longe, não foi? quilômetros. 600 quilômetros da Marta Gomes. Isso.
Então, foi bem legal. E os professores, né, a gente tem sempre algumas oficinas acontecendo também, é uma oportunidade dos alunos conhecerem os professores pessoalmente. Então, a gente faz esse evento em cada região uma vez ao ano, ou seja, são 4 eventos. Então, Sim. se você quiser participar de todos, também você pode programar aí as férias da sua família, tentar É. viajar, passear. Isso, isso deu certo no Rio de Janeiro, que algumas famílias foi o único evento que foram 2 dias. Então, do Tadeu, né? A família do Tadeu veio, viajou, aí teve lá o Museu Imperial, aí eles ficaram lá, depois ficaram no hotel e depois fizeram um evento com a gente no domingo. Então, é como se Isso. fosse um passeio em família, né? Uma excursão assim em família, né? Enfim, um motivo para excursão em família também. Acho que é bem legal. Ano passado, o do Sudeste foi em, em Petrópolis, que é a cidade imperial. Então, a gente no sábado teve essa parte do passeio ao museu, e domingo foi o convívio propriamente dito, foi bem legal. No É, site tem fotos de todos os sim, convívios e tem a inscrição para cada convívio, tá? isso. No site. Na E parte também, se você eventos. tiver na sua cidade, por exemplo, você tem algum lugar que você gostaria de indicar, porque assim, é difícil a gente, às vezes, não conhece a cidade, é difícil a gente escolher o local para poder fazer o evento, né? Se você tem, de repente, uma casa grande, que tem espaço, eu sei que tem gente, alguns que moram em chácara, por exemplo, e você gostaria que o convívio da academia acontecesse aí na sua casa, só falar com a gente, que a gente vai de mala e cuia, né? No, Então, a- é bem legal. sim, aqui em Curitiba foi assim, na chácara da Manuela. Lá em Brasília foi na casa da Flávia. E no Rio de Janeiro também foi no caso de uma amiga De também. uma amiga nossa, isso. Foi bem É. bacana. Bom, agora seguimos para outubro. É, outubro, mês de convívio do Sul, exames do terceiro trimestre, mais um dia de congresso. E sempre que tem exame, tem recesso, né? Seguido da semana de avaliação dos cursos. Queria comentar um pouquinho também sobre essa semana de avaliação, que, como eu disse, né, os alunos eles têm a oportunidade de conversar com os professores sobre a experiência que eles tiveram. E é interessante até para essa retenção, né, para a gente verificar, né, que os alunos realmente aprenderam, que se lembram daquilo que viram. A professora Maria Fernanda de Ciências, ela tem o costume de colocar sempre no planejamento uma máquina do tempo nessa semana, né, em que os alunos eles precisam desenhar tudo aquilo que eles lembram que eles estudaram no trimestre. E eles gostam bastante de fazer esse exercício, bem legal. É, e é uma oportunidade também para os próprios professores poderem rever, né, suas práticas, pensar, puxa, eu estou vendo aqui que os meus alunos, eles não estão indo bem nesse ponto, o que que eu posso fazer para melhorar? Então, muitas vezes os professores das escolas, em geral, eles vão tocando, assim, meio que o ano é, naquela velocidade, sem muito tempo de pensar no que estão fazendo, e a gente não quer que isso seja feito aqui. A gente precisa realmente dessa pausa para poder pensar no que aconteceu, corrigir para poder melhorar no trimestre que vai vir. E assim a gente está sempre melhorando, né? Trimestre após trimestre. Quarter after quarter, getting better and better. Isso é uma frase minha. Quer dizer, minha não, Não, mas... é daquele vídeo lá, né? Daquele vídeo, mas aquele vídeo eu sempre mostro em todos os lugares. Vejam Novembro. lá, Investor. Deixa eu fazer uma propaganda aqui, isso aqui vai ficar gravado. Vejam lá, por favor, no site Investor Day 2022. Foi bem bacana. 2 horas de evento também, pessoal, desculpa. Todo evento aqui tem 2 horas. Eu sei, eu tento puxar para baixo, mas não consigo, Nossa. pessoal, desculpa. Sabe que o Eduardo Figura, ele perguntou assim para mim, quando a gente estava começando, Bárbara, quanto tempo vai durar a aula mais? Eu falei, 9 horas acaba. Ele, tá bom, porque eu marquei de conversar com uma mãe. Coitado, os coordenadores nem começaram a falar ainda. Ai. É, A gente pode pedir uma pizza? Bom, seguindo aqui, né? Na quarta-feira, eh, continuando a semana de avaliação dos cursos. Festa de Todos os Santos também. assim, a gente Isso é vai fazer uma, bem, uma, uma festa no Brasil todo também, pessoal, em várias localidades. Eu e a isso é bem Bárbara, quando a legal. gente era namorada, a gente promovia umas festas de Todos os Santos, e agora com a academia é mais fácil ainda. Então é um ótimo Não, evento. quando era namorado, não. Quando as crianças nasceram. Ah, é verdade. Tá. Então, seria muito legal. Já pensou, 200 cidades,
com Festa de Todos os Santos? Ia ser sensacional, né? Para Acho quem que não também conhece, a elas festa de estão. Todos os Santos é o seguinte, né? Vocês sabem que Halloween, né, 31 de outubro, é uma palavra que vem assim, né, no inglês antigo, da contração All Hallows Eve, ou seja, Eve de evening, noite, ou seja, véspera de Todos os Santos. Então, é, a gente sabe que na origem o Halloween ele era uma festa cristã, até com esse objetivo de fazer piada do mal, né? Tipo, se até uma menininha, uma criança se veste de bruxa, olha como é ridícula uma bruxa, né? Um pouco esse humor meio inglês que a gente às vezes não entende muito bem, irlandês. Mas enfim, e o problema é que hoje em dia usam essa data para não ridicularizar o mal, fazer chacota do mal, mas para exaltar o mal. A própria tradução Dia das Bruxas é errada, né? Como se fosse o Dia das Bruxas, uau, o dia delas. Não, não é dia delas coisa nenhuma, é véspera de Todos os Santos, All Hallows Eve. E o mal, ele tem que ser, é, enfim, Sim, vamos deixado de seguir, lado, Bárbara. né? E o que que acontece? Na festa de Todos os Santos, é uma tradição que se faz para resgatar essa identidade cristã dessas datas mesmo, né? Então, as crianças elas costumam ver, por exemplo, a história de um mártir, né? De alguém que viveu a fé, algum exemplo, né? De santo. E não só, sei lá, às vezes a gente vê aquele padrão assim, vou colocar uma roupa de uma santa que foi religiosa, freira e tal. Mas não, tem, por exemplo, santas que foram médicos, Santa Joana Beretta-Molla, enfim, né? Então, uma roupa de médico dá conta. Então, as crianças, elas colocam lá uma fantasia, ou se você não gosta da palavra fantasia, pode, né, caracterizar o seu filho, né, com uma roupa que faça, né, essa homenagem a algum desses, né, que deu testemunho da fé. E a gente faz uma festa. Então, quando os nossos crianças eram pequenas, a gente fazia isso presencialmente. Aqui na academia, a gente já fez algumas online. Ano passado, a academia fez uma presencial, né? E a gente gostaria que isso acontecesse também em várias outras cidades. Então, mais para frente, teremos notícias sobre isso. Palestra dos pais, o que mais? É isso. Muito Feriado do bem, Golpe da República, o que mais? Bom, seguindo. muito bem. É, bom, cultura materna. Ah, sim. Feira Virtual de Ciências e Culturas. Deixa eu só voltar aqui para vocês verem uma coisa. Vocês vão notar que eu disse a vocês que temos 3 trimestres letivos, certo? Então, depois do dia 21 aqui, ó, o exame do terceiro trimestre. Depois do dia 21 encerrou. Depois tem a semana de avaliação de cursos, quer dizer, recesso. Depois semana de avaliação de cursos. A partir daqui, do dia 6, além de cultura materna, o que que a gente vai ter? A gente vai ter um mês, praticamente, de preparação para a nossa feira virtual de ciências e cultura, que vai acontecer do dia 11 ao dia 14 ou 15, né, aqui. O que que acontece, né, durante essa feira? Os alunos, eles apresentam trabalhos dentro das disciplinas deles. Então, convidam amigos, avós, familiares, tia, papagaio, todo mundo, para entrar lá na sala também do Zoom e assistir os trabalhos deles, né? Maquetes, experimentos, enfim. É bem bacana. Assim como o sarau, é uma oportunidade de ouro para a criança poder desenvolver essa habilidade de falar em público, ir perdendo a vergonha e apresentando o seu trabalho. Em seguida, a gente vai ter aqui no próprio dia 14 também o evento de encerramento, que a gente sempre faz uma festa de Natal, com apresentações das crianças, meditação de Natal também. Dia 16, a missa de ação de graças, né? Espero que esse ano a gente tenha ainda mais cidades. E depois, início das férias de verão. As férias de verão tem sempre ali 4 semaninhas. E é isso. Pintura de Muito Natal bem. aqui já refletindo também o mês de dezembro. Muito bem. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida. Se tiver, pode deixar lá no chat para a gente. Tem algumas dúvidas aparecendo no chat também. O Rodolfo está respondendo, eu também. Muito bem, Tabita. Então, apresentamos aí, né? Sim, excelente, né? Muitos eventos para esse ano, todos animados, né? E a gente já lá no Schoology perguntando, quando que vão ser
eu quero ver. Então, é bem Ah, animada. eu lembrei um convite. Por favor, pessoal, mães, baixem o Schooled para o seu celular. Por favor, mães, baixem o Schooled para o seu celular. A gente quer parar de usar o WhatsApp e usar o Schooled. Se você baixa para o celular, quando uma professora lá manda alguma coisa, aí vem uma notificaçãozinha, você já entra, já responde a professora, já manda foto da sua prova, do tudo mais. Por favor, baixem lá o aplicativo para o seu celular. Você pode acompanhar todos os filhos ali e tal, tudo bem? Pode imprimir o boletim dele também, né? Então, É ótimo, muito bem. Então, agora vamos começar os professores, né? Vou chamar aqui alguns professores para falar, né, sobre os cursos, né? Então, vou começar com a professora Maíra, que é coordenadora do curso de matemática. Tudo bem, Maíra? Oi, boa noite, Tabita, boa noite, boa noite. colegas, pais, né? Sou a professora Maíra, como a Tabita falou, na coordenação de matemática, e com muita alegria que eu falo, né, que a nossa equipe está ansiosa esse ano, porque estamos todos começando com material novo, que foi muito esperado pela gente, assim, a gente sempre com essa perspectiva de trazer algo melhor, né, dar o nosso melhor, né? Então a gente, né, junto com a direção, conseguimos trazer pela primeira vez para o Brasil, né, o material do Right Start Math, né, que é o único material indicado, né, pelo Charlotte Mason Institute e vai ser do primeiro ao quinto ano, né, esse material. Então, talvez seja novidade para algumas famílias, não sei se todo mundo está sabendo, né? E então a gente está muito feliz, né? Que é um material que está totalmente conectado, né, com a abordagem da academia. E uma outra novidade também é que a gente vai passar para ser 5 aulas semanais, né? Então a gente vai ter aula de matemática todo dia, né? Que a gente sabe, né, que a gente precisa, né? Os alunos precisam dessa prática de matemática diária, né? Então conseguimos esse avanço também para esse ano. E para as turmas, né, de sexto em diante, nós usaremos o material do professor Gelson Iese e outros autores, né, que é ele é um dos maiores autores de matemática aqui no Brasil, né? Esse livro que a gente vai usar é Matemática e Realidade, né, para de sexto a nono anos, ele é usado até hoje, né? Ele tem edições desde a década de 90 até hoje, mas nós vamos usar especialmente uma edição lá da década de 90, né? Porque os livros eles vão passando por edições e atualizações, né? E aqui no Brasil a gente teve a LDB, BNCC, que trouxeram muitas coisas modernas, né? Para os materiais didáticos, e a gente optou por voltar lá no mais tradicional mesmo, né, do que estávamos, né, nesses livros lá da década de 90. Né? Então, é um material diferenciado aí também. E a gente tem, com essa novidade, né, das 5 aulas semanais, a gente quer poder trazer, né, para as famílias um pouco além daquilo daquilo que a gente tem assim, só seguir no livro, né? A gente quer poder trazer, a gente poder fazer com mais calma as coisas, né? Aproveitar bem esse tempo, trazer algumas curiosidades matemáticas, desafios, história da matemática, né? Então estamos bem animados aí e contamos com a animação de vocês também. É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou disponível aqui para falar. E também, aqui estou falando rapidamente, mas logo os pais vão receber, né, um vídeo com mais detalhes a respeito disso que eu estou trazendo aqui, dessas novidades, tá? É isso, obrigada. Bem, Muito bom, obrigada, Maíra. sensacional. Eu penso, Alguém tem alguma desculpa, pergunta? não, Tabita, Marcos? desculpa, mas eu lembrei que esse material, só o material daria um vídeo muito longo, né? Bárbara, você vai fazer também você está fazendo toda semana uma live com as matérias, né? Então Sim. depois, então de matemática vai ter mais 1 hora aí também.
Sim, a gente vai ter Sensacional, muito também. bom mesmo. Uhum. Aí Isso. eu vou E a, aproveitar, desculpa, mas eu vou aproveitar e mandar isso para as mães. Vou mandar por e-mail também para as mães, né? sim, Então fica muito bom. eu queria só lembrar, é, como o Marcos falou, né, que é bem importante ter o Schoology no celular, e não só no celular, mas ter realmente esse costume de abrir o Schoology no computador, porque facilita bastante a organização. Então, principalmente esse nosso material de matemática, para os alunos de primeiro ao quinto ano, que a Maíra mencionou, ele precisa de alguns materiais concretos, né? O Abaco tem as instruções direitinho lá na lista de material para vocês, e em dias diferentes são solicitados materiais diferentes, né? A nossa equipe vai se esforçar para enviar para vocês com antecedência tudo aquilo que vai ser necessário, mas a gente precisa que vocês tenham bastante atenção lá para que o aluno tenha o material, que é muito ruim quando às vezes precisa levantar para procurar, buscar, e acaba não tendo aquele rendimento, né, que poderia ter. Então, vamos caprichar nesse sentido. E outra coisa é que as mães, por favor, se inscrevam no Schoology como pai, né? Porque como é que a Bárbara vai fazer uma reunião com a Maíra? Aí vai explicar tudo, 1 hora lá falando sobre matemática, que o negócio é grande mesmo. Aí eu vou pegar isso, baixar a base do Schoology e mandar por e-mail. Então, se você, pai e mãe, não está lá no Schoology, eu não sei o seu e-mail. Eu não vou poder mandar para o seu e-mail, né? Então, isso é uma coisa prática, mas muito importante, tá? Muito importante. Mas sensacional, muito bom. Bem, Gostei. agora eu vou chamar a professora Juliana Poiares. Ela é coordenadora do curso de inglês aqui na academia. Tudo bem, Ju? Boa noite, famílias, boa noite, colegas. Tem vários professores de inglês aqui também, fazendo companhia. Em relação ao nosso curso de inglês, as nossas aulas de inglês, nós temos duas possibilidades, né? Não só no inglês, mas em todos os idiomas, que são as aulas por imersão e são as aulas no método desenvolvido pelo François Gouin e aplicado pela Charles Mason em suas escolas. Então, nós temos alunos, o nosso objetivo é sempre prestar muita atenção individual aos nossos alunos para ver em qual abordagem eles ficam melhores adaptados. Então, alguns alunos se desenvolvem muito bem na imersão, com aulas 100% no objetivo, né? Se é aula de inglês, em inglês, se é aula de espanhol, em espanhol. Tem alunos que têm um pouco mais de dificuldade, independente da idade, tá? Não tem a ver com serem muito novinhos ou com já serem adultos, não. Alguns alunos simplesmente se identificam mais com uma abordagem ou outra. Então, a academia oferece, no seu curso de línguas, essas duas possibilidades. Então, a depender do perfil do aluno, de como foi o nivelamento, ou até mesmo de como tem sido o desenvolvimento ao longo do trimestre, a gente sugere, né, que esteja em uma modalidade de turma ou outra. E aí, em outro momento, a gente pode explicar melhor, mais a fundo, como são as aulas no método Gouin. As aulas imersivas, elas são mais intuitivas, né? São aulas só em inglês, em que o professor vai evitar ao máximo recorrer à língua materna. Já nas aulas no método François Gouin, a abordagem é um pouco diferente. Então, mas aí a gente pode fazer, né, Bárbara, em outro momento, um vídeo para o YouTube só explicando sobre essa abordagem para os pais. Mas, assim, só para deixar registrado que, apesar de ser uma aula de línguas, né, uma extracurricular, muita gente pensa, é só aula de inglês ou só aula de espanhol. A gente tem uma preocupação muito grande com a formação humana dos professores e também com o planejamento, para que também, através dessas aulas, eles não só aprendam uma nova gramática, um novo grupo de palavras, mas que eles também estejam sendo formados, né, em bem, em beleza, em bondade. Também nas aulas de idioma, também nas aulas extracurriculares. Então, não é só porque é uma extracurricular que a gente também tem menos cuidado, né? A gente tem bastante cuidado também com tudo que é apresentado aos alunos. Então, é isso. Muito bem. Obrigada, Ju. Então, eu vou chamar agora a
professora Mariana Maxnuc. Só falando um pouquinho que a Poiares tem muita propriedade. Ela tem uma filha bilíngue. Bom. Então, a professora Mariana Maxnuc vai falar um pouquinho sobre as matérias de artes da linguagem e ciências. Bem, boa noite a todos os presentes. Vou começar falando um pouquinho sobre o curso de Artes da Linguagem, a começar pelo nome, né? Então, quando falamos de artes da linguagem, a gente não está tratando só de uma questão da criança saber ler bem, com fluência, né? Mas como dominar de fato a arte da comunicação. Saber ler um texto é dominar todos os elementos pertinentes a essa expressão literária, né, que é a língua portuguesa, por isso que a gente intitula carinhosamente de artes da linguagem. Isso tudo é uma arte e é o objetivo do curso. E isso começa desde o período da alfabetização, ou muito antes da alfabetização, principalmente através da exposição à criança àquele conteúdo que vai ser relevante para a sua formação. Aí realmente começa essa formação literária. É uma linguagem rica, vocabulário rico, padrões sofisticados da língua, prosa ou poesia, porque o aluno ele vai trilhar um caminho para ser um comunicador competente. A gente começa isso lá desde o período da alfabetização. Então, se eu pudesse resumir um pouquinho sobre o curso de Artes da Linguagem, eu diria que em nosso curso nós fazemos leituras de grandes obras, grandes autores, uma literatura selecionada, livros vivos, né, como já foi mencionado anteriormente, autores como Camões, como os Lusíadas, Shakespeare, mitos gregos. Nós temos agora os Bandeirantes, que vai ser lido pela Escola Tércia e Quarta, que é um poema épico, contos clássicos para os menores. Também contamos com o método de memorização, recitação de poesia, feita semanalmente. Utilizamos o método da narração com esses mesmos livros vivos. A narração que vai ser o princípio dessa composição textual para o aluno. Fazemos exercícios como ditado, o ditado que é feito a partir de uma metodologia também aplicada por Charlotte Mason, que ajuda o aluno a desenvolver o hábito da atenção. Vou ter a oportunidade de explicar um pouquinho mais posteriormente, né? Então, o estudo de gramática ele é feito com a literatura, a poesia sempre contextualizando. A interpretação de poesia também é feita a partir de um outro método de discussão socrática. Os alunos são convidados a entender, a interpretar esse texto. E, além disso, nós também temos a complementação dessas aulas com os estudos individuais. Não podemos esquecer desses estudos individuais. Então, se algum aluno de arte da linguagem falar que não tem dever de casa, pode desconfiar, porque todos os dias eles realizam esses estudos individuais que contam com caligrafia, transcrição, leitura de clássicos e leitura de poesia. Tá? Então, são alguns estudos complementares a esses que eles fazem em sala de aula. Os alunos da Escola Prima fazem aulas 3 vezes por semana. Os alunos da Escola Secunda, Terça e Quarta têm aulas todos os dias. Bom, vou apresentar também o curso de Ciências, aproveitando uma frase de Charlotte Mason, que é essa educadora britânica, né, que a Bárbara mencionou anteriormente, e que tem essa visão voltada para o valor educativo. A frase é: onde a ciência não ensinar uma criança a maravilhar-se e a admirar, talvez não tenha valor educativo algum. E é muito bonito ver os frutos que as aulas de ciências aqui da escola dão, porque no momento que o aluno desenvolve este amor à natureza, este amor à criação, é um fruto, né, ali. Então, a gente utiliza também o método da narração nas aulas de ciências, utilizamos livros vivos, né? Os alunos são incentivados a dar continuidade também a esses estudos fora de casa, com a família, em contato com a natureza. Os alunos têm a oportunidade de trazer para a aula algum elemento, né, que tenha tido contato em seus passeios, uma flor, um inseto, uma pedrinha, né, compartilhar isso com os outros colegas e com os professores. E parte dos estudos também está na manutenção de um caderno da natureza,
que reúne desenhos, fotos, registro desse contato, né, desse contato com a natureza. Eles compartilham em sala com os outros colegas, com os professores, e isso também faz parte dessas tarefas de casa, né, tarefas de aula e de casa do curso de ciências, né? Então, aproveitando o gancho do caderno da natureza, eu também trago uma breve apresentação sobre o curso de artes. Aqui nós também temos o curso de artes com pintura e desenho, né? Então, a gente aprende as técnicas de desenho e pintura, e isso é possível com treino e prática nas aulas, mas o diferencial aqui do nosso curso de artes é que o olhar também é treinado. A arte acontece quando o aluno vê a beleza, consegue se encantar, se maravilhar com ela, né? Observar as nuances que tornam aquilo belo, um pôr do sol, por exemplo, com as suas diferentes tonalidades, um inseto com padrões, um caracol que traz elementos geométricos, por exemplo. Então, tudo isso está conectado, né? Então, as nossas disciplinas, elas têm essa ligação também. O próprio curso de arte da linguagem traz alguns livros com assuntos que os alunos estão estudando em história, né? Então, em ciências, eles podem fazer desenhos que aprendem técnicas no curso de artes, né? Então, e é bem bacana observar assim, a evolução dos alunos. Muito bem. Bem, Mari. Muito obrigada. Bom, então, agora eu vou chamar o professor Eduardo Levi. Só encontrá-lo aqui. Acho que tem uma dúvida de compra de material, né, Rodolfo? Acho que não sei se a Bárbara... Isso. Bárbara, você quer falar? Não sei. Desculpa. Pode deixar então o Levi. Depois a gente trata disso. Uma dúvida assim, de compra de material, Bárbara. Se a pessoa está na Inglaterra, não sei como é que faz para comprar de lá. Acho que é melhor a gente refletir aqui no atendimento, né? Que na verdade sim, acho que é importante, pode ser, a gente pode falar sobre isso, porque na verdade é válido para outras pessoas, né, que possam ter essa mesma dúvida também, estando fora do Brasil. A gente tem alguns alunos fora do Brasil. Na verdade, grande parte do que a gente coloca ali como material são coisas que você pode encontrar em qualquer lugar, né? Se você se ater, por exemplo, o tipo de caderno, você vai encontrar um que seja similar, né? Os materiais, né? São as marcas que a gente lista ali, não precisam ser aquelas, né? Mas precisa ser o material em si. Quando é opcional, a gente também avisa, né? Tem muitos livros ali que são usados só durante as aulas e que não é necessário comprar. Muitos deles, mesmo que você queira, talvez você não vai conseguir, porque são raros, enfim. É bem difícil, Levi sabe bem. Curadoria aqui é afiado. Agora, uma questão também que seria interessante você ver, a questão de matemática, né? Dependendo do ano, você vai olhar ali as opções, as coisas que a gente listou, e você vai procurar o mais parecido possível que você encontre na sua região. Eu recomendo você ver com a professora também a melhor forma, né, para ela poder te orientar, porque tem materiais que são parecidos, mas pode ser que não funcionem, né, naquele contexto. Então, é sempre bom alinhar com a professora, se não for, né, igualzinho, para ela poder ver se vai funcionar, se não. No caso do Abaco, por exemplo, tem um aplicativo muito bom que dá para você importar também direto dos Estados Unidos, que chama Grabber. A questão, fazer um parênteses sobre o Abaco de matemática, tem algumas formas, né, que a gente pensou para a pessoa poder adquirir, porque comprando diretamente no site, o frete é muito caro e é inviável, né? Então, uma possibilidade a gente tem um artesão que está fazendo, a gente vai enviar o contato, isso aqui para enviar para fora do Brasil acaba que não vale a pena. A segunda opção é o aplicativo Grabber, que é como se fosse o Uber do avião, né? Imagina que tem um viajante lá nos Estados Unidos e ele está vindo para a sua cidade. Aí você entra em contato com ele, você compra o item e ele traz para você, cobra um valor para poder trazer, né? Mas, enfim, é um valor bem em conta comparado com o frete internacional. Outra possibilidade também é você confeccionar o seu próprio abaco. Também tem algumas instruções que a gente deixou lá. Então, fiquem tranquilos, né? Independente de onde vocês moram, sempre tem, né, uma forma da gente conseguir resolver,
tá bom? Os professores, eles são bem solícitos e podem ajudar, não se preocupe. Muito bom. Excelente. Obrigada, Bárbara. Então, o professor Eduardo Levi, que é o coordenador das matérias de humanidades. Boa noite a Então, todos, boa noite, Levi, colegas, pais. eu Opa, acho que o Levi não está aparecendo. Para mim, está aparecendo a Bárbara e a Poiares. Não sei se Não, para tu. aqui tá aparecendo o Levi para mim. Ah, tá. Eu que não sei mexer no Zoom, desculpa. bem, boa noite a todos. Bem, então eu sou coordenador de humanidades e tenho diversos cursos dentro dessa área, né? Então, o primeiro que eu vou falar é de História e Geografia, que já foi feita uma live, mas vou passar rapidamente por ele. História e Geografia, nós, assim, eu estava outro dia conversando com a minha esposa a respeito dele, eu falei, Gabi, eu estava aqui vendo com os professores, nós vamos ler mais ou menos aí umas 500 páginas durante um ano de História e Geografia, né? No decorrer do curso, eu falei, que curso você conhece que as pessoas leem 500 páginas ao longo do ano? É difícil você pensar. E não é ler corridamente, nós lemos em aula, os alunos narram o que leram, é discutido o assunto, eles tiram dúvidas, ou seja, é um conhecimento que vai ficar permanente na cabeça da criança, né? E um conhecimento vasto, né? E uma curadoria muito seleta. Nós escolhemos livros muito seguros, muito bons, livros vivos, né? Que vão oferecer um conhecimento profundo dos assuntos, tanto em história quanto em geografia, né? Em geografia, nós, ao longo dos trimestres, desenvolvemos diversos projetos também práticos para entender conceitos de geografia, né? Então, uma outra disciplina que também está nas humanidades é o curso de humanidades, que é um curso novo que está surgindo, que vai ter filosofia, sociologia e cidadania, né? Então, a ideia é que os alunos eles aprendam um pouco mais sobre a história da filosofia, que eles aprendam sobre a sociologia de um ponto de vista bom, né? E aprendam a pensar um pouco na vida, né? A pensar na sociedade que eles estão, né? Ter um posicionamento, né? Assim, porque o pessoal por aí, em geral, né? No mundo que a gente está vivendo, as pessoas em geral elas não estão pensando muito, elas vão comprando ideologias por aí, né? De qualquer forma. E a nossa ideia é justamente ajudar os alunos, através dos textos clássicos, que eles consigam pensar um pouco mais, que eles conheçam a história do pensamento ocidental, né? E saibam se posicionar de uma forma firme, né? E, claro, né? Ampliar os horizontes deles, né? Então, esse é o curso de Humanidades, que é mais focado para a escola quarta, né? Para os mais velhos, que estão no ensino médio. Outro curso que nós estamos trabalhando também é o Clube de Leitura, que ele é desenvolvido através de literatura, assim, juvenil, né? Claro, tem alguns clubes para turmas mais velhas, lendo Shakespeare, Machado de Assis, mas o grosso dos nossos cursos, eles são para jovens de 9 a 12, 13 anos, né? A maioria, em que nós lemos Lewis, né? As Crônicas de Nárnia, lemos Júlio Verne, lemos Sherlock Holmes, lemos, enfim, diversos livros que a ideia desse curso é que as crianças leiam os textos, aprendam a ler os livros no seu original, né, e discutam em aula, né? Então, o professor, na aula de clube de leitura, ele faz perguntas, mas os alunos vão discutindo entre eles, né, tentando entender a história, dando uma interpretação pessoal, pensando no que eles estão lendo, para que eles consigam, assim, ter que eles gostem de ler e consigam ler bem, consigam ler de uma forma pensada, né? Outro curso que também está nas humanidades é o Musique, que é um curso para dar assim um banho de cultura ocidental na criança, né? Então a ideia é que eles tenham acesso a memorização de poemas, eles tenham contato com diversas artes, né? Como balé, música clássica, pinturas, né? E da mesma forma também com textos clássicos como mitos, fábulas, etc., né? E que eles consigam, então, ter, 2 vezes por semana ali, meia hora de contato com a cultura mais elevada. Outro curso que também faz parte das humanidades é o debate oratório, que a ideia é justamente preparar os alunos para que eles consigam falar bem, se expressar bem, discutir com as pessoas de forma com propriedade, né? que, enfim, saibam escutar, saibam entender o que os outros falam, saibam contra-argumentar, né? Então, é um curso focado para dar essa formação,
E também nós temos o curso de religião, né, que a ideia é justamente dar uma preparação, né, religiosa para os alunos que têm interesse, né, uma formação católica, né, em que nós temos, assim, uma vez por semana, uma aula de 30 minutos, e nós vamos vendo diversos pontos da fé. Eu acho que é isso. Muito bom, obrigada, Levi. Bom, então, alguém tem alguma pergunta para os coordenadores? Então, vou prosseguir aqui. Agora eu vou chamar o Rodolfo. O Rodolfo, ele cuida da coordenação geral dos cursos e vai falar também um pouquinho sobre as preceptorias. Muito boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Espero que todos estejam bem. Eu posso me colocar na galeria que eu posso ver todo mundo aqui, Tabita? Só por um minutinho, porque eu prefiro ver todo mundo, assim, para mim. É melhor assim. Eu tenho que tirar você, né? Não, Você não, tá... não, só para mim, já botei. Tá ótimo. Desculpa, pessoal, já botei. Então, olha só, boa noite a todos. Eu faço a coordenação geral dos cursos. Eu também dou aula de latim, eu dou aula também do Clube de Debate Oratório, eu vou dividir esse ano com o Levi, né? E Clube de Leitura também. E, assim, uma questão importante aí que a Bárbara já mencionou, que seria muito bom todo mundo atentar, é a questão da preceptoria, tá? Eu queria alertar essa questão da preceptoria, que é muito importante. Assim que você iniciar o ano letivo, já entrar em contato, pedir o seu filho para entrar em contato com um professor, perceber um professor que ele tem mais afinidade. Acho que primeira semana, praticamente, a gente já percebe uma afinidade com algum professor, talvez na segunda semana, e aí já convida esse professor para ser o seu preceptor. O que o preceptor vai fazer? Ele vai te acompanhar, vai fazer uma reunião contigo, né, com seu pai, né, com o filho e com a criança, menores de 9 anos, aí tem umas regras, menores de 9 anos a preceptoria com o pai, enfim, os adolescentes já fazem preceptoria direto, mas também tem uma preceptoria com o pai também. Essa preceptoria é fundamental para que vocês tenham... para que haja um desenvolvimento, vamos dizer assim, mais global mesmo, porque na preceptoria, por exemplo, vai ser criada uma coisa chamada meta individual de aprimoramento, tá? E esse aprimoramento não diz respeito, por exemplo, agora eu vou tirar uma nota maior, né? Tudo bem, pode ser isso também, porque na preceptoria o preceptor vai ver as notas, vai ver onde o aluno podia ter ido melhor nas avaliações e ele não foi, o que ele pode estudar melhor, mas ele pode ser, por exemplo, sei lá, aquele aluno que é mais tímido, às vezes, na aula, o preceptor vai traçar uma meta com ele e falar o seguinte, olha, na próxima aula você vai falar um pouco mais, não é verdade? Até o garoto virar aquele tagarela que o professor fala, para de falar, meu amigo, né? Eu estou brincando. Mas é para ele, de fato, ir se desenvolvendo naquilo que ele tem capacidade para desenvolver, tá entendendo? É aquele negócio, assim, tem um curso que nós damos aqui, né? Marcos, Bárbara e todos os professores, que é o SEC, o curso de Educadores Clássicos, que é um curso para os professores. Nós falamos lá de potência e ato, no outro dia, potência é como se fosse o seguinte, aquilo que eu posso ser, e o ato é quando eu já tenho aquilo, né, pessoal? Cara, se não fosse o conceito de potenciato, por que nós todos os professores damos aula para os alunos? Porque nós sabemos que ele tem potência para ser muito mais do que aquilo que ele é, né? Ele não tem ato aquele negócio, mas ele tem potência para ser. Isso que é o genial aqui. Então, nós só damos aula porque nós acreditamos que o aluno pode ser muito mais do que aquilo que ele é naquele momento ali. Se nós não acreditássemos, né, aquela coisa assim, né, não adiantaria nada. E nós fazemos isso aqui, tá bom? E eu faço, então, a coordenação, assim, a Bárbara e o Marcos são os diretores gerais, a Bárbara é a diretora acadêmica ali, eu faço meio do caminho entre a Bárbara e os coordenadores e entre os professores. Então, assim, qualquer dúvida nesse aspecto mais geral de como os cursos funcionam, vocês podem entrar num primeiro momento em contato com os coordenadores e depois, se persistir a dúvida ainda, eu posso também explicar aqui, eu estarei à disposição de vocês. O meu contato está no site também, está no Schoology, o meu perfil está no Schoology, e daqui a pouco eu vou falar sobre o Schoology também, quando a Tabita pedir. É isso, pessoal. Excelente. Muito Muito bom. obrigada, Rodolfo. Eu acho que é muito bacana isso, assim, é uma coisa nova que a gente está criando, que é essa estrutura, né?
de direção acadêmica, coordenação geral, coordenação específica, os professores. Essa estrutura é muito boa, porque a gente não quer ser aqui uma aulinha online, que você tem um relacionamento só você e o professor, e cada professor faz o que ele quer. Não, a gente quer uma estrutura bem definida, bem pensada, e aí, com isso, a gente consegue dar um suporte estruturado para você, para sua família. Por exemplo, se você faz homeschooling, né? Você pode fazer sozinho em casa, mas qual é a vantagem de fazer aqui? É que aqui você sabe que tem uma estrutura, tem um sistema acadêmico bom, tem uma coordenação, tem coordenadores pensando, gastando horas e horas, porque agora parece fácil, né? Mas para o Levi conseguir terminar aquele material ali foram horas e horas de desenvolvimento, que a mãe não teria essas horas e horas, né? E o Levi teve. Então, eu vejo isso aqui como uma ajuda muito boa, assim, para as mães, uma ajuda profissional, né, Bárbara? Eu acho que é o caminho, assim, a gente quer entregar um trabalho cada vez mais profissional. Às vezes a gente não consegue, mas a gente fica perseguindo isso todos os dias, tá, pessoal? Mesmo. Bom, surgiram algumas dúvidas, né, aqui no chat Uhum. sobre questão de exames, escolas, lista de materiais, o calendário. Então, o calendário, lista de materiais, os links, né, os links que eu coloquei aqui no chat para vocês sobre os exames, né, a explicação que a Bárbara nos deu sobre o exame, e os vídeos de como acessar o Schoology, de como funciona essa plataforma e tudo mais, eu vou disponibilizar para vocês, né, através do Schoology, ou se alguém tiver alguma dúvida, né, como o Marcos disse, pode entrar em contato através do nosso site. Do nosso Bom? site. E esse vídeo, Tabita, esse vídeo vai para o YouTube, e aí no YouTube tem aquele descrição, né? A gente bota todos os links ali, Schoology, de como fazer acesso, papapá, e a mãe Perfeito. vai, porque normalmente a grande maioria fica vendo depois, no gravado, né? Às vezes dá umas Exato. mil visualizações. Exatamente. Então, bom, vou chamar então novamente Rodolfo para Ah, encerrar agora, né, a nossa reunião, falar um pouquinho sobre sim, um panorama geral, assim, né, do Schoology, né, como do Schoology, né? isso. Tá bem. Vamos lá, então. Eu posso projetar minha tela, Tabita, para mostrar rapidamente? Pode sim, tá liberado. Tá liberado? Então tá. Olha só, pessoal. Tá projetando aí para todo mundo. Se você puder ver em tela cheia, tela grandona, ó, tá aparecendo para todo mundo já agora nesse Todo momento. mundo. Uhum. Aqui, olha só, esse aqui é o meu Schoology de pai. Eu vou mostrar como se eu fosse um pai aqui agora, para todo mundo entender como é que funciona. Muita gente perguntou aí, como é que eu me vinculo ao meu filho? Eu mandei um linkzinho de um vídeo do YouTube. Você vai perceber lá como você se vincula ao seu filho. Você só precisa de um número. É um número, uma chave específica que vai vincular você ao seu filho, porque só você tem acesso à vinculação do seu filho aos dados do seu filho, naturalmente. Né? Isso você pode pedir ao Eduardo Figura, que eu já coloquei lá o contato dele também, o telefone dele. Pode pedir por WhatsApp, tá bom? Pode pedir a mim No também. site também, pessoal. No site O site é também, muito exatamente. bom. O site, No robozinho lá, chatbot, o robozinho. no robozinho. Robozinho tem um nome, não tem, Marcos? Desculpa. Roberta Abbott. Ah, Roberta Abbott, tá bom. É isso aí, pessoal. Depois eu Mas explico. pois é. Então, olha só. Aqui é o meu Schoology. Então, olha só, quando eu clico aqui nesse, vamos chamar diretório raiz aqui, eu apareço aqui, né? A mensagem, por exemplo, a Tabita está falando da coluna o atendimento, né? Quem colocou, eu sei que foi a Tabita, mas o atendimento aqui está falando da coluna de férias, é aqui da reunião de hoje. Mas olha só o que aparece escrito aqui para mim. Está aparecendo que eu estou visualizando como meu filho nesse momento, como meu filho mais velho aqui, o Benedictus, tá? Então, assim, eu posso entrar como eu mesmo, né? Por exemplo, nesse momento eu estou como eu. Nesse momento agora eu quero visualizar o meu filho. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso ver as notas do meu filho, posso entrar nos cursos dele, saber, por exemplo, aqui, ó, quais são os deveres que estão sendo passados para ele. Estão entendendo? Se eu clico aqui, tá bom? É claro que aqui eu tenho as diversas informações. Eu vou entrar no meu perfil de professor aqui, para vocês verem, por exemplo,
os cursos, como eles estão estruturados, tá, pessoal? Por exemplo, vocês vão ver que tem uma coisa aqui, Tabita, me permite, mas isso aqui é uma febre, na verdade, na hora do hino, que a Tabita, ela conduz o hino também, que é uma atividade muito interessante da academia, pessoal, que ocorre toda segunda-feira, meio-dia, e sexta-feira, meio-dia, ou seja, a semana começa com o momento do hino nacional, enfim, e depois, às vezes, o hino da independência, né, enfim. E depois tem na sexta-feira a mesma coisa. E aí é um momento de confraternização dos alunos. Eles divulgam os blogs deles, divulgam o perfil deles. Por quê, pessoal? Só para vocês terem uma ideia. Tem aqui, ó, vocês vão ter aqui o seu perfil, o aluno. Agora eu estou no meu perfil como se eu fosse um aluno ou um professor da academia. Aqui, olha só, tem a biografia do professor, o curso que ele dá aula, tem o blog do professor, e o aluno tem vários alunos, aproveitem. Isso é um espaço muito interessante, onde os alunos colocam textos, eles colocam vídeos dele tocando um instrumento, as pinturas, os desenhos, e aí acontece uma interatividade muito legal entre os alunos, porque um vai lá, curte, comenta, e eles ficam mais amigos, e tudo em prol de um crescimento, vamos dizer assim, amplo, né? Não só do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista da amizade, enfim. E aí eu estou falando isso daqui porque, por exemplo, se eu entro aqui nesse menu aqui de cursos, vejam que o Schoology, pessoal, eu vou ser bem sincero para vocês, eu não conheço um sistema acadêmico assim virtual tão bom quanto o Schoology. E olha que eu já tive contato com vários, né? Sei lá, o Moodle, o próprio Google Classroom, o Schoology dá um banho nele porque a interatividade e o visual do Schoology ele é muito agradável. Por exemplo, se eu entro numa turma qualquer minha, que sei lá, deixa eu escolher uma turma qualquer, que sei lá, essa aqui, ó, turma de latim, ó, Late M02P, é um código dela lá. Aqui estão todas as informações para vocês verem, ó, todos os cursos vão estar com essa cara aqui, vocês vão ver. Uma coisa ou outra que vai ser ajustada ainda, por exemplo, aqui, olha só, tem uns arquivos importantes aqui que vocês vão poder ver, ó, tem a pesquisa de satisfação que você pode responder lá falando o que pode melhorar, de repente elogiar um professor, ali também, né? Aqui você tem um arquivo com as preceptorias explicando o que a preceptoria tá vendo lá? Olha, algumas perguntas frequentes, quem pode fazer, como é que quando elas ocorrem, como é que você marca com o seu orientador. Aqui tem o calendário, tá vendo? Alguns professores ainda estão colocando o calendário ali, mas já todos vão ter o calendário direitinho. As regras de decoro das aulas, tá bom? O Schoology, olha só, você tem aqui nessa parte de materiais, então, tudo isso que eu acabei de falar aqui, olha. Tem umas boas-vindas explicando como é que funcionam, vocês vão ver depois o Schoology todo, né? Ali essas pastas aqui. O link para as aulas, pessoal, olha só, deixa eu falar uma coisa que é importante aqui. Se você clica no link das aulas, muitas vezes, o que acontece? Você vem parar aqui, aí vem aqui, ó, tá vendo que tá me perguntando para eu sair? Tá aparecendo para vocês? Leave and join. Ou seja, você pode clicar aqui direto, ó, link para as aulas, que às vezes o link aparece quebrado aqui, mas se você clica aqui nesse link para as aulas, você é lançado direto na aula na sala do Schoology mesmo, tá? Outra coisa importante, todas as aulas da academia, elas são gravadas. E aqui você tem um link para as aulas gravadas. Se você clica, faltou aula, infelizmente, naquele dia, não pôde assistir a aula naquele momento, você tem o link das aulas gravadas, tem o espaço para os exercícios que você vai enviar para o seu professor. Aqui tem um espaço para materiais extras, né? Exercícios extras, imagens, enfim. Tem aqui uma parte de exames, que vai ser só lá no final de março. O diário da turma, para você acompanhar aqui que o professor deu naquele dia que você perdeu. E os arquivos importantes, como eu falei. E aqui tem uns contatos importantes também. Esse aqui é o modo como aparece para mim, tá, pessoal? Assim, aparece sistema de notas e tal. Para o aluno, aparece apenas como notas, tá? Que é o caso, por exemplo, se eu entro aqui como pai, tá? Eu posso ter acesso ao meu filho aqui, né? Aqui eu estou vendo como pai, estou vendo o meu filho aqui, o Benedictus, eu posso ter acesso a um curso dele, ou posso ter acesso às notas dele aqui diretamente, posso ver o boletim, se ele está presente, está assistindo às aulas direitinho, eu acesso tudo aqui, tudo, absolutamente tudo. O ideal, gente, já vou falar para eu encerrar minha parte aqui, o ideal mesmo é que o aluno
ele entre nas aulas pelo perfil dele, porque é através do perfil dele que ele vai poder enviar as atividades para o professor, ele vai poder fazer o exame, porque às vezes nós vimos, né, no ano passado, não foi, professores? O aluno, às vezes, ele assistia a aula sempre pelo perfil do pai, aí chegava no dia da avaliação, ele ia fazer a avaliação pelo perfil do pai, só que o link para ele poder iniciar o exame dele estava travado, mas não é porque estava travado, é porque ele não estava entrando pelo perfil dele. Então, existe uma coisa, que é o perfil do aluno, que ele vai acessar tudo como ele mesmo, e existe o perfil do responsável, que aí qual é a vantagem do perfil do responsável? Só para todo mundo entender. Porque às vezes você tem mais de um filho aí, né? 2, 3 filhos, para você não ficar gravando necessariamente o link de cada um, e rapidamente você acessa cada um dos seus filhos na palma da sua mão. Tá bom? E o Schooled, como vocês viram, ele tem uma interatividade muito interessante. Só para mostrar mais uma vez aqui, Tabita, me permite, vejam, ele tem uma cara até meio que de rede social, para facilitar mesmo, estão vendo? Ele é todo muito bonito, todo muito fácil de manusear. Vocês vão ter os eventos aqui no calendário, as aulas, ó, tá vendo? Ó, meu filho tem aula de arte da linguagem 11 da manhã, na segunda, tem aula de musiquê também. Isso aqui é o perfil dele. Eu poderia acessar o perfil do meu outro filho também, para todo mundo ter acesso. Tá Quer bom? mostrar um calendário rapidinho, como é que funciona? Posso mostrar o calendário, Essa como funciona rapidamente aqui, função é olha só. muito boa para as mães que têm 5 filhos. Exatamente. Olha só, como vocês podem ver aqui, eu estou entrando aqui, ó, você está vendo como nome de usuário Do child, filho. Uhum. é do filho. E aí aqui eu estou como meu filho mesmo. Então eu quero ver aqui, ó, tem esse calendáriozinho aqui, eu quero ver Pode quais são os imprimir. eventos. Eu posso imprimir, posso acessar esse calendário dele para saber quais são as aulas dele aqui, ó, Porque todos os muita dias. mãe, né, Rodolfo? Muita mãe vem na secretaria acadêmica, eu quero o horário do meu filho. O horário do seu filho está aí, entendeu? Já está ali. E aí existe uma outra coisa muito fácil, pessoal. Se você entrar aqui, por exemplo, aula de arte da linguagem. Não, vamos pegar um outro exemplo. Matemática aqui, ó. Vou entrar na aula de matemática do meu filho. Vocês vão observar que aqui no cantinho, né? Nesse cantinho direito aqui, esquerdo, desculpa, eu sou pessoal no Rio, pessoal que a gente, né? Aqui embaixo, confundo direito com esquerdo, né? Aqui embaixo tem ali, indicando ali, ó, as informações. Ó, as aulas dele ocorrem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às 8 da manhã. Estão percebendo? É claro, como eu falei para vocês, você também pode ter essa opção aqui, ó, de ver os horários da criança numa agenda toda organizada. Você A pode aula pegar isso magna aqui. está aí, ó, tá vendo? A aula magna está aqui, ó, exatamente. Ó. Né? Muito bom. bom até. A colônia de férias está toda Muito aqui, ó, bom. também. Aula Tem uma magna. legenda ali embaixo, Rodolfo, tá vendo? Pessoal, escola, Tem, ó. grupos. Sensacional esse Exatamente. sistema, hein? Não é por O nada, não. Schooled é muito bom, cara. Por isso que eu Por estou falando nada, não. assim. Não é por nada mesmo, não, cara. O Ele só é Schooled, caro ele pra caramba, mas é muito bom. mas vale a pena, pessoal. O Vale a contato pena. aqui facilita muito, sabe? Então, Tá muito tudo bem, ali. Tabita. Vamos Só um conseguir. detalhe, para os alunos não tem custo, vocês estão falando que é caro, hein? Desculpa, é caro Não. aqui pra gente, né? Mas é uma Pois é. fortuna, mas vale a pena, vale a pena. Tabita, vamos conseguir Ah, terminar em menos de 2 horas. Que legal. vamos, né? Vamos lá. Vai diminuindo aos poucos, né? Vamos conseguir, a gente consegue. Tudo Bom, bem? então agora eu convido o Marcos e a Bárbara, então, para Sim. finalizarem a nossa reunião e agradeço a participação de todos. Muito bem, então deixa eu começar, porque eu quero só falar rapidamente que eu estou muito animado com esse ano de 2023. Fiquei muito animado também que a escola está crescendo, que é um sonho nosso, meu e da Bárbara, né? E, por favor, entre em contato, famílias que querem ajudar a gente a crescer. A gente que está um projeto presencial, né? E em 2024 a gente queria montar uma sede, assim, uma escola for school, né, Bárbara? Um projeto bem bacana, bem grande. Quem quiser saber mais informações, participe lá do call de resultados. Então é isso. Muito bem. Muito bem, queria já encerrar também, desejando uma boa noite, convidar vocês, a gente vai disponibilizar, eu não sei se vocês já conhecem, mas a gente tem um grupo do hino lá no Schooled, que as crianças elas se reúnem na segunda e na sexta para cantar o hino nacional, justamente para incentivar esse patriotismo. A gente vai disponibilizar lá no grupo do hino e também
vou tentar enviar de uma forma que todos recebam, esse material aqui, para quem quiser imprimir e poder tirar uma foto, né, e compartilhar nas redes sociais no primeiro dia de aula. Foi elaborada pela professora Juliana Poiares, eu dei uma ajustadinha, umas sugeridas em algumas coisas, ficou bem bonito. Primeiro dia de aula 2023, ó, Escola Lúdica, que é para as crianças de 4 e 5 anos, Prima, né, de 6 a 8 anos, a segunda de 9 a 11 anos, Tércia de 12 a 14, e a escola quarta, que é o nosso ensino médio, né, de 15 a 17 anos. Se vocês puderem imprimir e compartilhar na segunda-feira, a gente vai ficar bem feliz de ver o primeiro dia de aula de vocês. Muito bem. Boa noite. Então é isso, Tabita. Boa noite, pessoal. Então tá. Tchau, pessoal. Até Tchau, mais. tchau. Ótima noite.